Ai, meu Deus. Eu sobrevivi à pandemia para viver esse momento. Eu arrumei emprego em supermercado para viver esse momento. E finalmente, galera, a gente conseguiu aqui, né? Muito CM, muitos filmes, finalmente o grande filme chegou, entendeu? Finalmente chegou esse grande momento. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eu assisti ontem, né? Foi a minha namorada, a gente foi na pré-estreia. E bom, o que eu tenho para falar sobre esse filme? Bom, resumindo de uma maneira bem simples, esse filme, na minha opinião, ele é um filme que eu estava esperando ser um filme muito bom. Eu estava esperando assim cenas de ação eletrizantes. Eu estava esperando assim a aparição de todos os personagens que eu queria, entendeu? E aquela coisa, né? Tipo, a gente criou várias expectativas, né? A gente ficou teorizando. E acabou no final das contas que o filme não foi bom. Eu não consigo definir Homem-Aranha Sem Volta para Casa como um filme bom. Tá, mas como que você define, Laércio? O que que Homem-Aranha Sem Volta para Casa é para você? Gente, eu vou resumir de uma maneira bem simples aqui, ó. Vamos lá, vem cá. Eu vou resumir com vocês de uma maneira bem simples, para que vocês consigam entender. Homem-Aranha Sem Volta para Casa é um filme foda pra caralho. Entendeu? Pega um filme foda pra caralho. É esse filme. Puta que pariu, que filme incrível. Foda. E um detalhe, eu não tô falando nem isso porque eu sou fã, entendeu? Eu não tô falando isso porque eu sou fã. Entendeu? Coloque isso na cabeça de vocês. Eu sou um cara que quando eu vejo um filme esteticamente bonito, entendeu? A gente tem que elogiar. E esse filme ele consegue ser um filme que, tipo, ele consegue ter assim, ele não é um filme perfeitinho, fechadinho, entendeu? Por dois motivos, porque nenhum filme ele é 100% perfeito, mas também devido à questão das teorias, né, entendeu? Então, assim, teve vazamento que criou expectativa na gente. Ah, tudo que aparece no filme, tudo que a gente teorizou ou vazou, apareceu? 95% do que a gente queria estava lá. Ah, mas os 5% que estão faltando estraga? Não, entendeu? Eu vou até recomendar para vocês, eu vou colocar, vou ver se eu coloco aqui o meu vídeo que eu fiz da análise do segundo trailer. Eu tinha falado para vocês, não vai acontecer certos eventos, entendeu? Porque precisa ter contexto para ter certos eventos, entendeu? Os vilões do filme estão muito bons, certo? Só que assim, muita gente falou, ah, vai ter fulano, vai ter ciclano, vai ter beltrano, entendeu? E não teve, entendeu? Eu sei que muita gente vai falar assim, não, não dá spoiler, mas isso não é spoiler. Gente, ah, eu queria tal vilão, mas precisa ter contexto, entendeu? Eu vou até pegar para vocês aqui um gancho de um youtuber que eu gosto muito, que se chama Thiago Romariz. Não sei se vocês se lembram do Thiago, né, que ele era até da equipe do Omelete, tal, que ele fazia análise junto lá com os outros caras, o Borgo, o resto da galera lá. E ele falou, né? Ele fez um vídeo que eu achei muito interessante de que ele tinha muito medo de que esse filme do Homem-Aranha fosse um estrogonofe de ideias, né? Porque aquela coisa, é muito fácil a gente falar, ah, o Aranha Verso live action vai existir. Mas é aquela coisa, precisa ter um contexto, entendeu? Você não pode simplesmente falar assim, não, quero vilão fulano, porque seria muito da hora. Não, existe a diferença do que você acha da hora e do que faz sentido, entendeu? Então é aquela coisa, esses 5% que eu falei para vocês do que não tem no filme é porque realmente não ia ter contexto colocar aquilo, certo? Entendeu? Então, é isso que eu achei legal. Uma das coisas que eu elogio em Homem-Aranha Sem Volta para Casa é que tudo que tá no filme e que é inacreditável, surpreendente, além de ter sido bem construído e a ambientação conseguiu de uma maneira casar com a vinda desses personagens, o contexto da história está muito amarradinho. Você consegue entender. Ah, aconteceu tal evento porque tal personagem manipulou um certo grau de alguma ferramenta narrativa, entendeu? Tudo é muito bem explicado. Os personagens, você consegue entender a importância de cada personagem. Ah, por que, o Peter Parker fez isso? Por que o Doutor Estranho participa do filme? Por que um personagem que era um coadjuvante começa a ganhar uma importância tão grande? Tudo bem que tem um personagem especial, que eu vou falar na minha análise com spoilers, que eu acho que eles forçaram uma participação importante.
Porque, sei lá, eu vou pegar pra vocês aqui um exemplo do filme Shang-Chi, né? A Kate, que é a amiga do Shang-Chi, beleza, ela ganha uma participação importante lá no final do filme, mas assim, ela não chega a se tornar uma super heroína. Agora tem um personagem lá em especial que ele acaba ganhando um poder absurdo num certo momento do filme. E tudo bem que beleza, a cena, entendeu? É bonita. É uma cena que você olha assim e você fala, caraca, que bonito. Só que mesmo assim, é estranho eles tentarem forçar uma ferramenta narrativa, uma questão nesse personagem especial, que eu vou tentar falar para vocês depois, na hora que vocês verem o spoiler, vocês vão entender de quem que eu tô falando. Mas do nada, tipo, não, gente, a gente precisa dar poder pra esse personagem pra criar a cena tal. Aí eu achei forçado, né? Entendeu? Então, assim, tirando esse momento, eu acho que a coesão da participação de todos os personagens é muito importante, né? Outra coisa também que é importante deixar bem claro é que, assim, todos os personagens, tipo, não todos, entendeu? Ficaram faltando alguns. Mas, exemplo, nos 10 primeiros minutos do filme, foi até divertido. Eu tava lá na sessão e um certo personagem que a gente tava teorizando apareceu nos 10 primeiros minutos do filme. E, meu, a galera gritou, ovacionou e tal. Só que, assim, foi uma participação especial. Não que esse personagem não apareceu direito, mas é que, assim, foi mais um vislumbre, entendeu? Do que exatamente, ai, ele vai aparecer no final do filme como super-herói. Não. Eu acho que a Marvel fez isso de propósito para tipo assim, ó, ele faz parte do CM, só que deixa ele pra uma série, pra um outro filme, entendeu? É mais ou menos o que aconteceu nos Eternos. Na cena pós-créditos, quem fala com o Cavaleiro Negro naquela cena é o Blade. É um pequeno vislumbre, é uma participação Camel. O que que é uma Camel? É quando um personagem aparece ali, como se fosse um easter egg. É que nem no filme do Thor, entendeu? Naquela cena lá pós-créditos, o Doutor Estranho e o Thor interagem. O Doutor Estranho não tem importância no Thor Ragnarok, mas ele aparece ali rapidinho para dar aquela sensação de que não, o Doutor Estranho e o Thor fazem parte do mesmo universo, né? Só que assim, a participação desse personagem no começo do filme é impressionante, porque tipo, ao mesmo tempo que ele não aparece como super-herói, aparece como civil, acontece uma coisa na cena que a gente olha e a gente fala, caralho, ele é muito foda, entendeu? Porque a gente consegue ter uma noção do grau dos poderes desse cara, entendeu? Então, tipo, é muito foda. Ele chega lá, ele ajuda o Peter Parker, e a gente olha e a gente fala, caralho, o cara não é só um simples herói urbano, o cara é muito pica, o cara é muito foda, entendeu? Meu, sensacional. Então é aquela coisa, esse filme eu achei muito da hora o fato de tudo casar, entendeu? A participação dos personagens é incrível, entendeu? A história ela é bem fluida, você consegue entender algumas questões. E um detalhe que eu achei muito interessante é que até algumas coisas que estavam mal explicadas, porque assim é aquela coisa, existe a diferença de ter um vazamento, que nem, vazou tal coisa. Beleza, quando vaza algo, sei lá, a participação de um personagem, a gente fica emocionado, porque a gente fala assim, puta, que da hora, a gente vai acontecer o que a gente quer. Mas assim, por que que aconteceu tal coisa, né? Que nem exemplo, teve muitos vazamentos de trailer. Tal vilão vai ter tal atitude, mas por quê? O filme soube explicar, tudo fez sentido. E eu vou falar pra vocês, o filme enganou, porque tem um detalhe que é muito importante, que eu até vou fazer vou soltar uns spoilers no filme, no vídeo de domingo, mas assim, tinha um momento do trailer que a gente olhava para um certo personagem e a gente falava assim, pô, mas esse personagem foi pro lado dos mocinhos, e no filme fica bem esclarecido o contexto, a gente consegue entender, entendeu? Vão ter pessoas que vão virar de lado, vai ter gente que vai mudar de lado, entendeu? Vai do bem pro mal, do mal pro bem, tal, beleza? Mas não é do jeito que a gente imaginava, né? Ficou uma coisa assim, fulano vai ter certa atitude, fulano vai fazer tal coisa, e a porra do avião passa no momento que eu tô falando. É foda. Bom, mas voltando aqui, né, depois dessa barulhada do caralho, o ponto é mais ou menos esse. No trailer dava a sensação de que um personagem ficava do lado dos mocinhos. Vai ficar,
entendeu? Só que assim, não é naquele momento, entendeu? Como eu falei para vocês, contexto. O contexto ele é trabalhado aos poucos até a gente entender o sentido do porquê que aquele personagem mudou de lado, né? E um outro detalhe também que eu achei muito interessante é que eles respeitam muito a mitologia de todos os filmes do Homem-Aranha. Então, tal personagem se comporta de tal maneira porque no filme, porque é aquela coisa, a linha criativa de cada diretor, entendeu? Eles souberam criar cada Homem-Aranha a partir da sua visão. E é importante a gente dar destaque para os filmes do Sam Raimi, que é a trilogia do Tobey Maguire, entendeu? Vamos pegar um exemplo aqui, um personagem que é o Dr. Octopus. Tudo que é apresentado sobre o Dr. Octopus casa perfeitinho com o que foi apresentado do Dr. Octopus do Homem-Aranha 2. Então, se o Dr. Octopus tem certa atitude, a gente consegue entender que aquela atitude é baseada nos filmes do Tobey Maguire. Isso eu acho muito interessante, né? Entendeu? Eu até peço mil perdões para vocês por ter citado esse personagem, é porque vocês precisavam entender, né? Assim, não chega a ser spoiler, mas é como eu falei para vocês em questão do trailer. E até mesmo uma coisa que o Alfred Molina, o ator que interpreta o Dr. Octopus, explicou, né? O personagem, ele vem dos últimos instantes do filme, certo? Então, todas as atitudes que o personagem tem faz sentido baseado naquele momento, entendeu? O Dr. Octopus, ele vem diretamente do final de Homem-Aranha 2, então você consegue entender as atitudes dele, entendeu? Isso foi muito bem explicado no filme, sabe? E é aquele ponto, cada personagem, ele casa perfeitinho ali com o que foi construído para os seus filmes, entendeu? Então, exemplo, os personagens do universo do espetacular Homem-Aranha se comportam como tal. Os personagens da trilogia do Sam Raimi se comportam como tal. Então você consegue entender. É isso que eu achei da hora. Eles souberam respeitar as obras anteriores, mesmo não fazendo parte do CM. Porque é aquela coisa, é multiverso. Então tem o universo Sam Raimi, tem o universo espetacular Homem-Aranha e tem o CM, certo? Então fez sentido, certo? Agora eu tenho que falar também com vocês aqui um detalhe que eu acho que é muito importante. Homem-Aranha Sem Volta para Casa é um filme que depende muito da Marvel para ter força? Não. Eu acho que, assim, de todos, da mesma. Acho que, assim, vamos pegar os outros filmes, né? A da Viúva Negra, do Shang-Chi e dos Eternos. É impressionante como que a fase 4 tudo bem que beleza, é a fase 4 a saga do Thanos já acabou, mas é impressionante como que todos os filmes dessa fase 4 pelo menos os de 2021, eles estão conseguindo se manter por conta própria. Então, assim, por mais que Homem-Aranha Sem Volta para Casa faz parte do CM, ele como filme, tipo, filme fechadinho, da trilogia Homem-Aranha, ele consegue se sustentar por conta própria. Tem Doutor Estranho? Tem Doutor Estranho. Tem referências a outros heróis? Tem. Mas é impressionante como que Homem-Aranha, esse filme do Homem-Aranha, o terceiro, ele é o único filme da trilogia do Tom Holland que você não precisa ficar com aquela coisa de eu quero que o Homem de Ferro apareça, eu quero referências ao Thor, eu quero referência a fulano, ciclano, beltrano. Não, o filme é encantador por si só. Você tá lá para ver o Homem-Aranha. Você não quer saber de outros Vingadores, você não quer saber de UCM. É um filme que é contemplativo, você quer contemplar o amigo da vizinhança. E isso eu achei legal, entendeu? Eles souberam pegar uma característica que a galera tava criticando muito nos outros filmes, porque ficava muito aquela coisa, porra, o Homem-Aranha é um herói que sabe se virar por conta própria. Por que toda vez que dá algum BO ele tem que pedir ajuda pro Tony Stark? E esse é o primeiro filme que a gente consegue olhar e falar assim, não, o Peter Parker sabe se virar sozinho, entendeu? O Peter Parker é o cara que desenrola qualquer problema, sabe? Isso é legal, eles souberam finalmente fazer um filme onde o Peter Parker sabe limpar a própria bunda, sabe? Entendeu? Não é uma criancinha que fica pedindo ajuda para papai ou para mamãe. Não, o cara é foda, entendeu? E finalmente a gente conseguiu ver um legítimo Peter Parker que a gente conhece, né? Então isso é da hora. Mas um detalhe que eu achei muito interessante é engraçado que ao mesmo tempo que o filme ele é bem fechadinho, ele tem um final que você consegue olhar e falar assim, meu, o filme
a trilogia do Tom Holland se encerrou. A gente consegue ver um final bonito, um final feliz. É impressionante como que o filme, ele cria ramificações para outros filmes. Ah, mas vai ter Multiverso da Loucura, vai ter Vingadores, isso e aquilo. Não, galera, eu não estou falando disso. Entendeu? Eu estou falando de questões que conseguem até mesmo transpassar o UCM. Entendeu? Quem assistiu o filme e viu, principalmente os últimos 5 minutos do filme, na hora que vocês assistirem, vocês vão olhar e vão falar assim: não só eles querem fazer mais filmes com o Tom Holland, mas eles têm grandes planos para o Homem-Aranha. Entendeu? Quem assistiu o filme, é uma pena porque eu queria muito falar dessa parte em especial, só vou poder falar domingo com spoilers. Mas, galera, é uma impressão que eu tive de que esse não vai ser o último filme do Tom Holland, entendeu? Eu não sei o que eles estão planejando pro personagem, mas é grande, entendeu? Ou eles fizeram isso porque é aquela coisa, é uma dupla interpretação. Ao mesmo tempo que dá uma sensação de que o filme ele tenta tipo criar uma redenção, né? Tipo assim, gente, fãs do Homem-Aranha, desculpa. Finalmente o Tom Holland ele vai se tornar um legítimo Peter Parker, um legítimo Homem-Aranha. Cria uma ramificação gigantesca, entendeu? Porque é aquela coisa, o Homem-Aranha ele tem muitos vilões, ele tem muitas histórias. Então isso daria para abrir uma abertura para muitos filmes, entendeu? Então assim, os momentos finais ali do filme dá uma sensação de que tipo eles vão criar uma nova jornada para o Homem-Aranha. Porque é aquela coisa que é muito importante deixar bem claro aqui, para quem assistiu o filme, eu não sei se vocês vão ter a mesma sensação. Mas diferente dos dois primeiros filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland, esse filme aqui, se você for ver o nível de amadurecimento do Peter Parker, é absurdo. No começo do filme, Peter Parker é um adolescente. E aquela cena final do filme deixa bem claro que o Peter Parker que termina no final do filme do Homem-Aranha Sem Voltar para Casa é um homem adulto, certo? Então é aquela coisa, eu sinto que ele, assim, de duas uma, ou eles tentaram criar, dar uma sensação de que o Tom Holland se tornou um Peter Parker mais maduro, pra tipo dar aquela sensação de, nossa, que emocionante, tipo, olha o Peter Parker independente, sabendo se resolver, ou eles tentaram fazer isso dando a sensação de que, é que nem muita gente teorizou, né, de que eles querem, essa trilogia do CM seria uma trilogia do Peter Parker adolescente, e depois eles viriam a fazer, ou pela Sony ou pela Marvel, uma nova trilogia do Homem-Aranha, só que uma trilogia do Homem-Aranha adulto, né? Então, assim, fica aquela dúvida do que eles querem fazer. Mas minha visão é que, meu, dá pra fazer muito filme. E, tipo, eles abriram uma baita brecha do que dá pra fazer com o Homem-Aranha, certo? Então, mas assim, independente, o que foi feito nesse filme foi apaixonante mesmo, entendeu? Acho que essa palavra que define Homem-Aranha Sem Volta para Casa, paixão, entendeu? Quem participou do projeto estava muito apaixonado, entendeu? Até mesmo os atores, assim, dava para perceber que estava todo mundo muito confortável, muito afim, sabe? E é um detalhe que é muito importante aqui, que eu quero deixar bem claro para vocês, é um filme que vai faturar muito, entendeu? Eu acho que os atores, eles devem ter ganhado uma bagatela. Mas assim, galera, é um filme muito emocionante, entendeu? Porque a gente tá falando de um dos personagens mais importantes da Marvel. Acho que os mais populares são com certeza o Homem-Aranha e o Hulk. Eu me lembro que na época de escola, você ia na escola, mano, o caderno da garotada e o estojo ou era do Hulk ou era do Homem-Aranha. Eu tinha o caderno do Homem-Aranha e o estojo do Hulk. Então são dois personagens muito importantes. E o Homem-Aranha, ele é um herói como a gente, entendeu? É um herói que, assim, por mais que ele tá salvando o mundo, ele tem as preocupações dele, sabe? Entendeu? Preocupações de gente, de gente como a gente. Entendeu? Então, assim, o projeto a galera fez com muita paixão, entendeu? E por mais que tenha muito dinheiro envolvido, por mais que vai ter muito dinheiro de bilheteria, o Kevin Feige, você percebe que ele é um fã de quadrinhos, entendeu? E não só ele é muito fã de quadrinhos, como ele conseguiu, eu sei lá, tipo, eu consegui sentir uma pegada de pedido de desculpas, sabe? Porque é aquela coisa, muita gente criticava, falava assim, o Homem-Aranha do Tom Holland não é como dos quadrinhos. Você não vai mais falar isso. Esse filme aqui foi uma redenção, entendeu? Então fiquem atentos, porque domingo vai ter a crítica com spoilers. E lá eu vou explicar tudo pra vocês do porquê que esse filme é uma redenção. Por que esse filme
ele, como eu posso dizer, por que que esse filme ele é tão apaixonante, entendeu? Meu, esse filme ele conseguiu oferecer tudo que eu queria ver, entendeu? Esse filme ele é coeso, ele faz sentido, entendeu? A participação dos personagens é simplesmente maravilhosa, entendeu? Ah, mas apareceu tal personagem? Galera, o problema não é o personagem aparecer, é o grau de emoção que você vai sentir. E é interessante porque os personagens que foram colocados nesse filme, não só a participação deles é muito da hora, porque é aquela coisa, ah, fulano apareceu, me emocionou. Só que assim, tem uma cena especial que, meu, não teve uma pessoa que, tipo, eu te juro, eu quase me emocionei, eu quase chorei. Porque tem um personagem que aparece nesse filme, e ele faz um desabafo sobre uma perda que ele teve, e que, meu, emociona, porque quando a gente entende. Porque é aquela coisa, é toda uma mitologia dos filmes do Homem-Aranha. Só que assim, é impressionante, porque quando a gente pensa, a gente vê tal cena de tal morte, a gente pensa assim, ah, morreu, mas segue em frente. Não exatamente. O personagem em questão, ele faz um desabafo e a gente consegue entender que depois do que foi mostrado no filme, a gente consegue entender que o personagem não superou a tal perda, entendeu? Que para ele foi muito difícil, porque aquela coisa, o Homem-Aranha, quando ele é confrontado com certas situações na vida dele que ele perde alguém, tipo, porque é aquela coisa, o Homem-Aranha, nos quadrinhos teve várias fases, ele perdeu a Tia May, ele perdeu a Gwen Stacy, ele perdeu tipo, amigos, entendeu? Se eu não me engano, um amigo do Homem-Aranha virou doente macabro. Então é aquela questão. Nisso, e assim, outros heróis. Então, quando um personagem em questão faz um desabafo no filme, a gente consegue entender de que a cena, além de ter sido uma cena muito triste, entendeu? O que acontece depois dói muito no coração. A gente consegue entender e falar assim, caraca, o cara é um humano, ele não conseguiu superar ainda a perda. Então ele ainda se emociona e a gente se emocionou junto com ele, entendeu? Então é aquela questão. Apareceram certos personagens? Apareceram, entendeu? Só que assim, quando você consegue entender o quão emocionante é você olhar e falar assim, mano, não é só uma aparição. Ah, não, a gente precisa lucrar, então coloca um tal vilão, entendeu? Não, a gente consegue entender de que aquela participação daquele personagem é muito maior do que simplesmente aquele personagem aparecer para vender boneco. A gente consegue entender que aquilo ali dá um grau a mais de emoção, faz a gente chorar ou faz a gente vibrar. Então fez sentido. Homem-Aranha Se Volta para Casa é um filme que fez sentido, vai te emocionar, vai te deixar feliz. Eu estou muito satisfeito, entendeu? E como eu falei para vocês, se tal coisa não aconteceu, se tal personagem não apareceu, não significa que o filme vai se tornar menos brilhante, entendeu? Eu espero que domingo, por favor, domingo, assista a crítica com spoilers, porque lá eu vou explicar tudo detalhadamente, entendeu? Para que vocês consigam entender por que que tal personagem não apareceu, por que que tal personagem... Eu não sou o dono da verdade, entendeu? Eu não sou um cara, tipo, nossa, super especialista, mas é que nem exemplo. Muita gente estava falando, ah, vai acontecer tal, vai ter tal junção de grupo de pessoas para um certo evento. Não teve, entendeu? E domingo eu vou explicar para vocês o porquê, certo? Entendeu? Então, por favor, assistam a minha análise do trailer de Homem-Aranha do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Assistam também essa crítica aqui e domingo vejam a crítica com spoilers. Lá eu vou explicar tudo de maneira detalhada, porque lá vocês vão conseguir entender algumas questões, beleza? Ok? Então é isso. Assistam o filme, vocês vão ficar muito satisfeitos. Se algo que você não quis não apareceu, bem provável que pode aparecer em filmes futuros, porque assim, por mais que algumas coisas não apareceram, a gente tem que entender que é o UCM. Então, o UCM ele cria contexto, ele cria uma ponte entre o que você quer ver e o que precisa fazer sentido. Se o que você queria ver não fez sentido para aparecer nesse filme, é bem provável que vai aparecer futuramente no CM, nas séries da Disney, ou vai aparecer em algum filme, ok? Paciência, paciência que vocês precisam ver a crítica com spoilers e lá eu vou te explicar de maneira mais detalhada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje e até domingo. Vão ter vídeos ao longo da semana, entendeu? Mas é mais gameplay, entendeu? Então se vocês quiserem assistir gameplay, amanhã eu vou postar um vídeo jogando Auto Chess. Agora, se você quiser assistir a crítica com spoilers, até domingo. Beijão.
Falou, galera.